Obrigado, presidente. Bom dia a todos. É a primeira vinda minha aqui ao Conselho e num dia importante, presidente. Eu fiquei estarrecido com aquilo que eu li. Esse material aqui eu pretendo até encaminhar para o Ministério Público. Isso aqui, vocês estão de parabéns, conselheiro. Embora não bem tratadas lá, como deveriam ser, há informações bastante importantes aqui e bastante robustas. E com todo respeito à pessoa do Amon, né, nada pessoal, Amon. Em relação à secretária também, Jaqueline, eu não tenho nada pessoal contra vocês. E agora a Ângela também, da atenção básica. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor, presidente, antes de falar o que eu penso em relação a essa implantação desse protocolo. O COMUS é um conselho consultivo e deliberativo, não é isso? Na aplicação de um protocolo dessa monta, os senhores têm que ser consultados ou não? Sim, estamos sendo consultados. Mas antes da aplicação, os senhores foram consultados? Não, na realidade nós fomos comunicados semana passada. Comunicados. Sim. E nós optamos em fazer esse acompanhamento nesses 2 primeiros dias, e trazer discussão na sequência, justamente para trazer a impressão dos conselheiros lá. E não só do conselheiro, do usuário, que quem está lá no ponto. Para a gente ter uma discussão mais robusta e mais... Então, assim, foi uma comunicação, né? Vocês não puderam se manifestar antes. E uma pergunta, esse protocolo, secretária, e o doutor Amon, ele já foi tentado, a aplicação dele já foi feita durante a pandemia? Foi tentada a aplicação dele? Foi feito de forma diferente, posso responder? No acolhimento, nós tínhamos um acolhimento de médicos separado da triagem na época da pandemia, para referenciar os respiratórios, porque nós tínhamos as unidades de referência respiratória para não misturar com os demais pacientes. E os azuis, que daí era para... E funcionou? Funcionou. A informação que eu tenho é que não funcionou, por isso que desistiram dele. Não. A verdade, senhores, olha só, como agente político que agora também sou, o meu contato, presidente, eu deixo ele escancarado nas redes sociais, porque eu acho que o homem público tem que fazer isso. A verdade, doutor Amon, é que, embora haja muitas coisas a serem verificadas, corrigidas, principalmente no que tange à manutenção das UPAs, senhora secretária, a situação dos postos de saúde é desesperadora. Eu ando essa cidade toda. Sinceramente, ontem eu pedi para o prefeito se imaginar na condição de um pai que chega do trabalho tarde da noite, o filho sentindo dor, um pouco de febre, vai para lá numa segunda-feira, por exemplo, e não se enquadra nos critérios de urgência e emergência, senhor presidente. Imagina o senhor voltando com esse seu filho para casa, indicado a procurar atendimento médico no posto de saúde da sua localidade. Senhora secretária, senhora Ângela da atenção básica, não há consulta no dia de hoje em qualquer unidade que eu for procurar. Eu rodo a cidade toda, converso com os servidores. Os servidores não falam escancaradamente comigo com medo do Chico, mas aqui em off eles falam. Não há possibilidade de uma pessoa marcar uma consulta hoje numa unidade básica de saúde, doutor Amon. Eu sei que os senhores ali sofrem limitações, eu sei o problema financeiro pelo qual está passando, embora, presidente, sejam gastos 400 milhões ano. A verdade é que a fundação está com uma dívida de 100 milhões. Parte dela o Chico herdou e parte ele aumentou. E mensalmente, eu acho que eu já ouvi isso do próprio promotor, de 1,5 milhão a 2 o déficit mensal do hospital municipal. Estou falando a verdade, senhora secretária? Nesse aspecto financeiro? Então, assim, porque o ideal, todo mundo, até o leigo aqui, não precisa ser especialista nas ciências da saúde, não. Seria, como já tem essa cultura, doutor Amon, tentar fortificar as equipes. Eu sei que significa custo, mas o custo maior é a perda de uma vida, que vai ocorrer. Escute só, a RPC teve procurando ontem lá, senhora secretária, por 3 vezes, 2 delas não encontrou o médico junto fazendo essa avaliação, essa triagem. E é necessário, de acordo com o protocolo, eu andei lendo, a presença do médico é obrigatória, mas lá não estava.
Nós vamos esclarecer. Quando a gente tiver a oportunidade de chegar à nossa hora, a gente vai falar todas essas situações que aconteceram e, de fato, como funciona o protocolo. Pois é. Esclarecem tudo, mas lá na ponta a situação não melhora. Sabe, assim, uma coisa é bom se o prefeito aqui estivesse também. Seria muito interessante que ele estivesse aqui. Ele está em Brasília, por isso que com certeza... Mas podemos marcar outro. É importante que ele esteja. Com certeza marcar. Ele ia sentir o Porque grau de... todos nós, inclusive o senhor, é gestão. Não sou gestão. Eu fui expulso da gestão. Nem do grupo secretários eu participo, por determinação do prefeito, por não concordar com os desmandos dele. Senhor presidente, eu queria dar sequência. Escute só. Vai acontecer algo gravíssimo. Não demora, pessoal. E outra coisa, eu ia falar aqui que a infestação de dengue está absurda, né, senhora secretária? Aí semana passada eu ainda, por conta própria, passando no Morumbi, eu vi uma piscina semiolímpica, cheia d'água, parada desde novembro, porque a obra parou no centro de ressocialização. Eu tenho imagens disso aí. Se a gente for lá agora, vai estar a piscina cheia d'água da mesma forma. Então, assim, pessoal, olha, foi por essas e por outras, pessoal. Eu poderia ficar elencando aqui várias situações aqui que eu tenho no meu celular, reclamações de pessoas desesperadas, pessoas precisando de uma cirurgia, principalmente na ortopedia, senhora secretária, e que por passar anos sem conseguir, entrou em depressão e a família toda já está em depressão. Sabe, situações assim, especialidades que a saúde não procura atraí-las para fazer o atendimento público. Presidente, o que eu estou falando aqui, o Francisco está muito chateado com o prefeito, por N motivos. Mas procure alguém em qualquer canto dessa cidade, alguém elogiando a saúde pública em Foz do Iguaçu, sem vínculo com a administração, sem ter ninguém na administração, sem ter nenhum contrato com a administração para ver se encontra. Por favor, porque eu não encontrei. Sabe assim, uma atitude desse tamanho, pessoal, tem que ser pensada, falada com a comunidade antes de ser executada, com os órgãos técnicos. Eu fico muito chateado quando vocês são ignorados. A última feita, na elaboração, na exigência do passaporte de vacinas, os senhores simplesmente não foram ouvidos. É um desrespeito para com os senhores. Os senhores estão ali representando a população. Não se ouviu também a Câmara de Vereadores. São umas decisões assim que acorda e resolve implementar. Só que isso tem um custo, e pode ser um custo em vida, doutor Amon. Eu quero deixar bem claro, doutor Amon, nada em relação à sua pessoa, secretária, e nem a Ângela estou conhecendo agora. É o meu ponto de vista que se embasa em tudo que eu ouço nos 4 cantos dessa cidade. Façam alguma coisa ouvindo a população, doutor Amon. Sabe, por melhor que seja uma cabeça, minha vozinha já falava, 3, 4, 5 cabeças pensam melhores. Porque você vai ter aquela cabeça boa e mais aquelas outras que vão lhe auxiliar. Para que essa pressa de tomar uma decisão? Converse isso com a sociedade, senhor presidente. Converse com o Comus. Os senhores estão aí para isso. Os senhores são também um órgão consultivo e deliberativo. Tem que ser dada a devida importância aos senhores. Sabe, pessoal, me perdoe, eu não consigo ficar aqui com aquelas falazinhas técnicas, aquela coisa assim, porque eu vejo o dia a dia. A minha fala é a mesma da segurança pública. É aquilo que eu sinto que está no meu celular. E quem duvidar de mim, eu levo nomes, eu mostro imagens. Tem poço chovendo dentro, senhora secretária, chovendo dentro do poço. Não é só na UPA lá do Morumbi, não, que chove dentro da sala de esterilização. Chovendo dentro. E eu já falei isso para o Francisco Brasileiro. Ele, sabe assim, é uma letargia para fazer aquilo que é inadiável, que eu não entendo, senhor presidente. Me perdoe o tom que eu estou falando, mas é a indignação que eu ouço nos 4 cantos. Podem ter certeza, outro gestor ia fazer muitas mudanças. São necessárias, sob pena da gente perder vidas. Escutem o que eu estou falando. Ninguém só acolhido por um enfermeiro, às vezes, a doença do meu filho vai se agravar, senhor presidente. Ele pode ir a óbito, e quem é responsável por isso? Eu sei que preliminarmente seria só urgência e emergência, mas a cultura aqui, senhora secretária, sempre, desde sempre foi essa. O trabalhador chega, ele só é atendido por médico lá. Na unidade básica de saúde, ele sempre teve dificuldade de médico, e agora o senhor tem muita razão no que o senhor está falando. O Jardim São Paulo, a Vila Adriana e outros mais. Parece que a secretaria não consegue controlar as férias, as licenças, para imediatamente repor outro profissional.
É isso que está acontecendo. Não atendo na UPA porque é só urgência e emergência. Mando para o posto de saúde, mas chego lá não tem o básico, senhor presidente, que é a figura do médico. Ninguém se contenta em levar um filho chorando lá e ser atendido por assistente social, por uma enfermeira. Ele quer falar com o médico, ele precisa do médico. Até porque eu falei, isso pode se agravar e ter consequências graves para a própria administração. Senhor presidente, eu queria até que se alguém vai me indagar do que eu estou falando, eu tenho uma outra reunião, pode indagar agora, que eu respondo de pronto. Depois que eu sair daqui é muito ruim falar de mim. Tem alguma pergunta? Alguma pergunta? Que se tiver eu tenho mais coisa a falar. Tá tranquilo? Por que o senhor não veio antes nesse conselho? Eu vou lhe falar uma coisa. Eu vou lhe falar. Você agora, um fiel frequentador aqui. Eu não sabia que era um espaço democrático, senhor presidente. Eu lhe convidei. Parabéns. Eu lhe convidei. Parabéns. Digo mais, um espaço democrático. A senhora convidou. E agora vocês escutem só. Quero já até o agendamento. Se não sei se já tem previsão ou se é decidido na hora aqui. Não, Tem? Tem um calendário. Por favor, eu mandei um oi para o senhor no WhatsApp. Me encaminhe, por favor, que aqui estarei. É importante, o gestor público está aqui. De fato, o espaço é democrático, eu quero agradecer. Me perdoe esse tom de falar, é sempre assim. Eu não tenho aquele tom político de falar, não, meus senhores. Tá bom? Muito obrigado, tenham um bom dia. O doutor Kennedy quer falar. Pois não, doutor. Pode falar daqui? Por favor. Se apresenta quem? Aqui eu tô. Meu nome é Kennedy, eu sou médico, especialista em clínica médica. Estou aqui em Foz desde 2017 e agora assumi a coordenação médica das duas UPAs. Só fazer um adendo ao que o vice-prefeito falou aí. Isso foi implementado sim através de um estudo que nós fizemos, através da urgência e emergência. A finalidade aqui não é prejudicar o paciente. Eu, antes de ser médico, eu continuo sendo ser humano. E se for para eu ser simplesmente médico e deixar de ser humano, eu prefiro deixar de ser médico. Sou filho de seringueiro lá do norte. Isso aí é uma coisa que não vai mudar, tá, senhor vice-prefeito? Então, a finalidade de mudar isso aí é porque são dois atendimentos completamente distintos. Eu tenho prevenção e promoção, que chega a ser pelo menos 70% desses nossos atendimentos. Que isso não necessariamente eu tenho que ter atendimento hoje. Eu vou lá, é feito, o atendimento não se caracteriza somente na figura do profissional médico, na figura da enfermagem, na figura da triagem, e aí com base no conhecimento técnico é direcionado se o seu atendimento é de urgência ou não, se é amanhã, se é hoje, enfim. Mas só para deixar mais tranquilo, há 4 dias que nós iniciamos isso, a finalidade é dar o melhor atendimento. A finalidade não é penalizar o ser humano, tá? Eu falo isso e bato no peito, sou filho de militar, eu não dependo de política, eu sou médico. Então, assim, nós temos menos de 10% nesses 4 dias. Isso é algo que pouco a pouco nós precisamos compreender e ensinar a população desse novo fluxo, 10%. De encaminhamentos, né? Nas UPAs, de forma geral, assim, que não dá para ter números que cada dia nós temos uma oscilação, tem dias que tem 400 atendimentos num período de 12 horas, de 24 horas, enfim. Hoje nós estamos com 10%, ou seja, 40 referências às unidades de saúde, as UBSs. Doutor Kennedy, o senhor tem noção exata da real situação das nossas unidades básicas de saúde? O senhor já passou nelas todas? Eu vou lhe perguntar algumas. Mas é isso que eu quero que o senhor entenda. A princípio, nós estamos numa implementação. Se eu tenho 10%, se eu tenho 400, desses 400, 40 forem encaminhados, evidentemente que a UPA tem defeitos e tem que melhorar muito. Evidentemente que a atenção básica tem defeito e tem que melhorar muito. Mas se nós não iniciarmos, nunca vai haver essa melhora. Você entendeu? Aí aquele paciente que... eu lhe falo isso com certeza no que eu estou te falando. Eu trabalhei na atenção básica, estou fora agora, trabalho no pré-hospitalar, no SAMU, trabalho na atenção secundária, que é nas UPAs, eu vivo o que eu sei, o que eu estou falando aqui é porque eu estou indo nas UPAs, e vivo a atenção terciária, que é o Hospital Municipal e o Hospital Costa Cavalcante. Então, assim, se nós não partirmos de um princípio e começar a iniciar as mudanças, nós sempre vamos ter o paciente diabético, hipertenso, obeso, ou cardiopata, com as doenças crônicas não estáveis, porque ele vai lá na UPA,
A gente atende 10 mil, 8 mil atendimentos por mês. Se você pegar a quantidade de atendimentos por dia, dividir pela quantidade de médicos, nós fazemos contas em 5 médicos no mínimo, mas eu tenho um médico na amarela e um médico na vermelha. Esse médico não atende consultório. Os atendimentos se estendem a 3 consultórios. Se você pegar a quantidade de atendimento, dividir pelos médicos, dá 3 minutos por atendimento. Então não é um atendimento adequado. Entendo eu, entende o doutor Momo, entende os profissionais de saúde, que eu preciso dar continuidade às doenças crônicas, e isso eu preciso de tempo, eu preciso conhecer o paciente, e essa é a finalidade da atenção básica, que a Ângela está no cargo agora. Doutor, nada contra as UPAs atenderem só urgências e emergência, nada contra, desde que seja implementada aos poucos e estruturando automaticamente, de forma concomitante, as unidades básicas de saúde. É que o senhor realmente, assim, não sei quanto tempo o senhor está em Foz. 5 anos. Pois é, mas eu tenho um conhecimento das unidades em loco. Servidores que me chamam lá, as condições assim insalubres até para trabalhar, que dirá para tratar a saúde de alguém. Então é nesse sentido, doutor, não sou contra isso aí, desde que isso seja feito gradativamente e implementando as melhorias que as unidades básicas de saúde precisam. É esse meu posicionamento. E não feito de forma abrupta. Mas Eu acho que exatamente, só deixa eu Eu não vou abrir agora, porque eu só quero fazer uma colocação em relação a isso. Se o doutor, prazer em conhecê-lo, eu estava achando que era um outro quem. Só tem 2 no Brasil. Nós no temos Paraná. uma resolução do Conselho Federal de Medicina, número 2079/2014. O senhor tem conhecimento dela? De cabeça assim, é uma que fala que a Caixa Sobre UPA. Me leia. Orienta o funcionamento médico nas UPAs. Tá, é que assim, Estabelece fluxo de atendimento. Então, ele tempo. estabelece nessa resolução do Estrutura. Conselho Federal de Medicina uma fórmula de cálculo de cobertura